Vamos seguir aí. Bom, preocupações geopolíticas e econômicas da Rússia. Geopoliticamente falando, qual que é a grande preocupação que nós temos? Olha só, os países que estão na fronteira da Rússia sempre serviram como uma contenção à invasão terrestre. Então pensa comigo, gente. Se nós temos um país que é vizinho da Rússia, e se nós temos um país de fora, um país capitalista, enfim, um país da Europa Ocidental, os Estados Unidos, vamos invadir de forma terrestre a Rússia. Antes de chegar na Rússia, eles vão passar por países vizinhos ali da Rússia, porque a Rússia está protegida por esses países, né? É quase como se tivesse um cinturão assim que protegesse a Rússia. Então, antes de chegar no território russo, tem que passar por esses países. Então, quando está chegando lá naqueles países, a Rússia já mandou suas tropas para eles. Então, a guerra, o confronto, não acontece no território russo, acontece no território vizinho, o que para a Rússia é muito maravilhoso, né? Porque daí o seu território, o seu país não é destruído pela guerra. Então, para eles, é muito interessante, geopoliticamente falando, que se tenha, assim, essa divisão, essa delimitação com outros países que são aliados ao governo russo, que poderiam ajudar a Rússia a não levar a guerra para o seu território, permanecendo então naquele país vizinho, tá? Então, no oeste do país, a maior parte da população tem ascendência ucraniana, fala ucraniano e apoia uma aproximação da Ucrânia com a União Europeia. Então, pensa que a Ucrânia, gente, aqui eu vou só fazer um exemplo para vocês de mapa, tá? Nada a ver com o que é o mapa da Ucrânia. Mas pensa que assim, se a gente fosse dividir hoje a Ucrânia, a parte oeste da Ucrânia é de maioria ucranianos. De maioria ucranianos, ou seja, maioria da galera aqui já nasceu na Ucrânia, tem relação com o governo ucraniano e quer ter uma relação melhor com a Europa Ocidental. Logicamente, então, com a OTAN. Do outro lado, no leste do país, a maior parte da turma é de russos ainda. Descendentes de russos, ou até mesmo russos que foram morar nessa região. Então, o povo daqui quer ter uma relação com o lado leste, com a Rússia, né? A Rússia está de um lado e aqui nesse lado está a Europa. Então é como se a Ucrânia ela fosse dividida assim. De um lado, o povo que está aqui quer pertencer à Europa, do outro, o povo que está aqui tem interesse de se relacionar com a Rússia. Tá? Então, geopoliticamente falando, também tem uma situação de preocupação da Rússia. A Rússia ela tem ciência de que a galera que está na parte oeste quer ter relação com a União Europeia, ok? E isso não é interessante para ela. Por quê? Porque economicamente falando, existe um interesse russo e mundial na região, tá? Que é principalmente pelo fato do país ser uma ex-república soviética, ser o local, a Ucrânia é o local onde passam os gasodutos que levam gás natural para a Europa. A Ucrânia hoje tem esse espaço, a Ucrânia hoje tem no seu território boa parte dos gasodutos que mandam gás natural da Rússia em direção à Europa. Então, olha só a preocupação que se tem por parte da Europa e por parte da Rússia em relação a esse território. Para quem não sabe, né, gente, vamos só aqui recapitular com vocês, atualizar vocês aqui em relação a algumas temáticas, enquanto isso eu apago aqui o quadro. Para quem não sabe, galera, a Rússia ela é uma grande exportadora de recursos naturais. Dentre os recursos naturais que são exportados pela Rússia, nós temos o gás natural também. Então, nós temos vários produtos que são exportados pela Rússia, dentre eles o gás
natural é exportado. E boa parte da Europa Ocidental hoje consome esse gás natural. Para você que já viajou e que já foi para a Europa, com certeza você já usou esse gás natural. Aonde? Nos sistemas de calefação das casas. Quando você está na Europa, lá, num país mais frio, está numa Alemanha da vida no inverno, está numa Suíça, está numa Áustria, está no Reino Unido, enfim, tá em qualquer lugar lá que seja mais frio, você está lá na Europa passeando, viajando, passando as férias lá de verão nosso aqui, né, que para eles é de inverno, você sabe que dentro das casas, dos shoppings, do hotel, das lojas, existe um sistema de calefação que faz com que o ambiente esteja quente, aquecido. Então é muito normal lá eles terem os cabides nas portas, né? Entra, bota, tira o sobretudo, tira o casaco, pendura e fica com roupa igual eu tô aqui com vocês, de regata dentro do ambiente. Saindo, tá um frio do caramba, tá? Fazendo temperaturas negativas às vezes. Mas dentro do ambiente tá aquecido. Esse aquecimento se dá por esse gás natural que vem da Rússia que vai da Rússia em direção à Europa e passa pela Ucrânia. Então, olha só, obviamente que esse espaço onde está a Ucrânia é um espaço de vital importância para os dois lados, né? Para a Rússia, que exporta por ali o seu gás, e para a Europa Ocidental, que recebe por ali o gás. Né? Então, é essencial esse território ucraniano para os dois lados. Ok? Bom, e qual que é o interesse da OTAN pela Ucrânia? Segundo a própria organização, segundo a OTAN, por ter sido parte da União Soviética, antigamente, né, a Ucrânia fez parte da União Soviética, existem chances de que a Ucrânia ainda tenha armas com potencial perigoso que podem eventualmente cair na mão de terroristas. Galera, vamos combinar que essa é uma desculpa, né? Vamos combinar que essa aí é só uma forma carinhosa, preocupada, de dizer que eles têm interesse nela de outra forma, tá? Essa aqui foi só uma desculpa mesmo, ok? Então, existe sim outros interesses, tá? Como, por exemplo, perspectivas de ganhos do ponto de vista de investimentos e de segurança, interesses dos países em entrar na organização, tem relação também por uma busca de estabilidade, o interesse da Ucrânia de pertencer à OTAN, né? O interesse que a Ucrânia ela também é uma grande ali, exportadora de minerais, de materiais, de recursos naturais, tá? Então, obviamente que a OTAN não está assim tão preocupada com essas armas, com esse potencial bélico possível que um terrorista pode roubar uma arma antiga da União Soviética. Não, tá? É mais mesmo uma relação estratégica. E a OTAN, obviamente, adoraria, né? Os Estados Unidos adoraria ser um vizinho da Rússia. Porque se você parar para pensar, né? Os Estados Unidos, ele não tem nenhum vizinho socialista, digamos assim, né? Não tem nenhum vizinho do antigo socialismo, né? Não tem nenhum país ali que está fazendo fronteira com ele que tem um governo opositor a ele, um governo que não tem relação com ele. Tem ali o México e o Canadá, que os dois fazem parte de um bloco econômico, né? Fazem parte do NAFTA, ou hoje em dia o SMCA, né? O novo nome do bloco. Mas vocês sabem que esses dois países, México e Canadá, fazem relação muito amigável e muito boa com os Estados Unidos, economicamente falando, né? Então, galera, não tem essa preocupação por parte dos Estados Unidos de ter um vizinho que é opositor ao seu governo. Agora, os Estados Unidos teriam um baita de um interesse de ter como seu vizinho, no caso, não no seu território, né, mas no território da Ucrânia, a Rússia, né? Para eles ia ser muito massa isso. Porque pensa, a Ucrânia fazendo parte da OTAN, vai receber ordem dos Estados Unidos, os Estados Unidos, se quiser, pode colocar tropas lá dentro da Ucrânia. A Ucrânia vai permitir, porque vai fazer parte da OTAN, tropas americanas lá para uma possível invasão russa, caso aconteça algum confronto militar mundial. Então a Rússia está muito preocupada com isso, porque ela não quer essa relação de proximidade com os Estados Unidos. Ele lá, eu aqui, bem longe um do outro.
e os meus países que são vizinhos, no caso eu pensando como Rússia, né? Meus países que são vizinhos, que sejam adeptos ao meu modelo, que sejam adeptos à minha economia, que sejam parceiros da minha política, e não dos Estados Unidos. Então, obviamente que tem sim essa relação bastante significativa, tá?